Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Olá, bem-vindos à Vichy Soares. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado, finalmente, a voz mais romântica da telefonia portuguesa, o Miguel Viterbo Dias, e as superiores analistas políticas, a Rita Tavares e a Mariana Lima Cunha. É este trio de enormíssima qualidade que me vai ajudar a explicar a primeira semana do resto da vida de António José Seguro, o Presidente da República eleito. For remendo, cada passo um poço fundo. Os portugueses não perdoarão aos políticos, a todos os políticos, que desperdicemos os próximos 3 anos. Que acordamos, eu seguro. Esta força teve o seu melhor resultado de sempre na nossa história. Não será por mim que ela será interrompida. É uma grande alegria para os socialistas de todo o país que um antigo secretário-geral, 25 anos depois, chega à presidência da República. A vida do PS é com o líder do PS. Não ficará tudo na mesma. E em Belém, os interesses ficam à porta. Da carne que partilhamos, eu seguro que o presente é uma semente do futuro. Uma semana marcada, inevitavelmente, pela demissão de Maria Lúcia Amaral e por todas as consequências resultantes das tempestades que afetaram e ainda afetam o país. Para discutir tudo isto e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Miguel Viterbo Dias, desta vez tenho de começar por ti. Pouco entusiasmado com a refeição mais deliciosa. Precisamente porque também fiquei algo alarmado com a escolha musical que fizeste. Devo perguntar se está tudo bem na tua vida. Foi a música que encerrou a campanha eleitoral de António José Seguro. Foi esta música que motivou 3,5 milhões de votos. Senti-te algo nostálgico, até mais caidito. Não. Eu só sou pela despedida de Marcelo Rebelo de Sousa. Sabes que 10 anos custou sempre a passar. Mas na tua vida pessoal está tudo bem. Obrigado. Muito bem. E os ouvintes também ficaram mais descansados por saber. Ok, muito bem. Mas começo por ti, para te servir uma sopa embalada. Embalada porquê? Porque temos um novo presidente eleito, António José Seguro, mas que, pela campanha que fez, ainda está numa embalagem por abrir. Ninguém sabe exatamente o que fará António José Seguro. O que te apraz dizer sobre os desafios presidenciais de António José Seguro? Olha, Miguel, ainda bem que me perguntas, porque eu, como fiz a campanha do André Ventura, não pensou bem no assunto. Ainda bem que me perguntas por nós temos uma pessoa que fez a campanha de António José Seguro. Eu só precisei de perguntar a ti primeiro porque eu queria fazer a graça com a escolha musical que tu fizeste, percebes? Mas ainda bem que perguntar. Ele não queria o teu contributo. Se calhar passar à Rita Tavares. Bem, não tens nada útil para dizer, vou passar à Rita Tavares. Rita Tavares, vou a ti, até porque os nossos ouvintes também merecem saber que esta semana cantaste mais uma vez, aliás, parabéns. São 10 anos no Observador. A Rita é mais tímida, vá. Mas então, falemos de António José Seguro. Que desafios terá agora o Presidente da República, que será necessariamente muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa? Os desafios parecem evidentes num quadro político que está altamente fragmentado, que tem que fazer aqui uma espécie de descrispação do ambiente. Há pelo menos esse um dos desafios que tem pela frente, e pôr ele próprio se colocou na posição de promover diálogos entre os atores políticos, mas eu diria mais, apoiada naquilo que foram as várias declarações da noite eleitoral, e pondo tudo na bimbi.
incluindo a personalidade de António José Seguro e também o histórico que nós temos sobre o que é a liderança política de António José Seguro, porque existe esse histórico na política nacional, eu diria que, apesar de tudo e apesar do Chega ter crescido, ter aproximado, ter o Chega, André Ventura, uma pessoa mistura, porque, quer dizer, um e outro são quase dissociáveis. Se não dissesses, ninguém daria pela diferença. Exato. Mas André Ventura teve aqui uma votação já muito próxima daquilo que a AD teve nas legislativas e isso cria naturais sinais de alarme para os outros partidos. Mas eu diria aqui que Luís Montenegro, ainda assim, não tem propriamente razões para estar muito preocupado com este Presidente da República, porque na noite eleitoral eles utilizaram até a mesma expressão quando se referiram ao ciclo político que vem pela frente, que é 3 anos, sem eleições. António José Seguro depois, claro, acrescentou que isso não dependia dele, mas antes disso já tinha falado também num ciclo de 3 anos sem eleições, de modo próprio, pareceram muito alinhados desse ponto de vista e, portanto, parece que há aqui uma certa despressurização de Luís Montenegro. Agora, é preciso também que Luís Montenegro saiba que tem que começar a apresentar resultados e que a governação, se correr bem, evidentemente que estanca o crescimento desses desiludidos, dos potenciais votos no Chega. Mas eu até acho que o próprio discurso de Luís Montenegro na noite eleitoral, apesar de ter tentado ali logo vincar os limites da atuação do Presidente da República, também tem uma dose de entendimento, de compreensão de Luís Montenegro, que tem que se dar bem com este Presidente da República. Aliás, a forma como Luís Montenegro assumiu que a reforma laboral estava caída por terra também foi um sinal. Foi um sinal claro, e acho que ele quis dar esse conforto a António José Seguro, até por oposição à relação que ele tem tido com Marcelo Rebelo de Sousa, que não é propriamente daquelas que eles depois vêm dizer num dia éramos tão felizes e não sabíamos. Acho que não vai acontecer. E está... pareceu-me mais apostado na relação com o novo Presidente da República e acho que é uma coisa que é muito parecida com aquilo que aconteceu há 10 anos. Com António Costa com Cavaco Silva, que teve a relação necessária ali para viabilizar o governo da Geringonça, fez tudo o que Cavaco Silva queria, mas depois já estava mais a trabalhar o seu relacionamento com Marcelo Rebelo de Sousa. Rita, eu já volto a ti para falarmos sobre o impacto que esta eleição terá no Partido Socialista, mas Miguel Viterbo Dias, espero que tenhas tido já a oportunidade de pelo menos ouvir o que a Rita disse e tentar, pelas tuas palavras, dizer qualquer coisa de muito semelhante. Já pedi aqui ao ChatGPT. Muito bem. Põe isto por outras palavras. Então, o que te apraz dizer sobre António José Seguro e sobre esta vitória inequívoca e inegável? Que nos surpreendeu a todos, não é? Acho que até nem a família de António José Seguro devia acreditar numa vitória tão expressiva. O desafio agora é o clássico de primeiros mandatos de presidentes da República, que é assegurar a base eleitoral, a base neste caso é uma base mesmo muito alargada, mas esta base de centro-direita que lhe deu a vitória e que o obrigará a este equilíbrio difícil nos primeiros 5 anos, que acaba sempre por definir um bocadinho também o mandato dos presidentes, porque por norma nos presidentes diz sempre que o último mandato é que borrou um bocado a pintura. No caso de Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva, por exemplo, isso ficou notório, no caso de Marcelo nos últimos 2-3 anos, e por isso este primeiro mandato em que António José Seguro tem que lidar com a tal maioria sociológica de direita, mas que foi a mesma que lhe deu a vitória, vai obrigar a essa exigência particularmente difícil, sobretudo com um governo que tem uma maioria muito, muito relativa e que, apesar de afirmar muito que quer estabilidade e que a legislatura só acaba daqui a 3 anos e meio, a verdade é que não o pode dar por garantido. Mariana Lima Cunha, o Miguel já falou do governo e da relação que Luís Montenegro terá necessariamente de ter com António José Seguro. Sabemos todos que dos cenários, dos 2 únicos cenários que existiam nesta fase, este era o menos mau para Luís Montenegro, mas a forma como António José Seguro se apresentou, dizendo que não vem para deixar tudo na mesma, que vai exigir resultados, isso coloca ou não muita pressão sobre Luís Montenegro? Eu acho que colocando pressão é uma pressão que Luís Montenegro tinha de ter noção de que já existia mesmo antes de António José Seguro lá chegar. Ou seja, o Governo vai agora ter, se tudo correr como se espera e como aparentemente os dois esperam, pelo menos, já não é em risco os 3 anos e meio, mas enfim, algum tempo agora sem eleições, portanto não há distrações, não há campanhas a acontecer,
as pessoas vão estar mais atentas ao que está de facto o Governo a fazer e se está a governar. Portanto, eu acho que a pressão já existia. António José Seguro pode torná-la mais visível e pode fazer ali uma dança diferente com o Governo. Mas eu acho que eles têm, na verdade, alguns objetivos em comum. Ou seja, António José Seguro e Luís Montenegro, ambos sabem que se deixarem tudo na mesma, como António José Seguro dizia, isso pode representar um perigo para o sistema que na verdade ambos representam. Acho que interessa a ambos. Eles chegam ambos num tempo muito específico, num tempo em que o Chega cresce, o populismo cresce, em que é preciso dar resposta, toda a gente sabe, aos problemas concretos das pessoas, para que a insatisfação não tome contornos em dimensões ainda maiores. Portanto, ambos têm uma missão igual nas mãos, no sentido de é preciso fazer qualquer coisa, é preciso dar sinais de que as coisas que interessam às pessoas, seja dossiês que tocam muito a saúde, a reforma laboral certamente também. Acho que este exemplo das tempestades está a dar um exemplo particularmente específico de como, quando os problemas tocam as pessoas na pele, é mesmo preciso ter os políticos a mexer-se, a mostrar serviço e mostrar resultados. E, portanto, acho que interessa a ambos mostrar resultados neste ciclo, sob pena de, no próximo, ambos terem de ser também um bocadinho responsabilizados por o país não ter mudado, não ter tido mudanças de monta e, portanto, quem faz um discurso depois contra o sistema e contra os seus partidos de origem, ser premiado por isso. Rita Tavares, nesta dinâmica particular a 4, há ainda José Luís Carneiro, que não só na noite eleitoral apresentou-se ao país muito sorridente e obviamente tinha razões para sorrir, mas também já deu alguns sinais de que quer aproveitar a onda de António José Seguro para de alguma forma insuflar o próprio Partido Socialista. A pergunta que te faço é se isto é prudente, se vai dar bons resultados, se é este o caminho mais avisado para o Partido Socialista, colar-se a esta vitória de António José Seguro? Acho que essa tentação é mais ou menos compreensível para um partido que está em maus lençóis há muito tempo e para o José Luís Carneiro por maioria de razão, não é? Tem um congresso aí no horizonte próximo, quer evidentemente condicionar potenciais adversários que não parece também estejam muito animados em agora desafiar a liderança do José Luís Carneiro, mas ele está a fazer esse trabalho de prevenção na mesma. Agora, há aqui uma questão, é que José Luís Carneiro aparece um bocadinho mais a olhar para o copo meio cheio, não é? E não está a olhar para o copo meio vazio com que fica na Assembleia da República a partir do momento em que André Ventura consegue 1.700.000 votos naquilo que quase que foi um referendo ao que ele valia, não é? E ficámos a saber. Neste momento é 1.700.000 e tem sido sempre mais a cada vez que ele vai a votos. E isso, em termos de aritmética parlamentar, apesar de não mudar nada, porque foram presidenciais, não foram legislativas, de peso político, André Ventura sai reforçado destas eleições, pelo menos face a José Luís Carneiro, que não foi a votos e que nem sequer apoiou com assim tanta confiança António José Seguro numa primeira fase, e depois, quando o PS quis, foi o próprio António José Seguro que na campanha eleitoral acabou por pôr o PS lá atrás para compor salas, sim, mas muito pouco presente na primeira fila, quer fosse de arruadas, quer fosse de comícios, de almoços, comícios, o que fosse. O PS foi sempre posto numa segunda, terceira fila até, e portanto agora vir tentar capitalizar com esta vitória é no mínimo estranho. Vamos então servir a segunda e última sopa deste programa. Mariana Lima Cunha, tem uma sopa fora porque a Ministra da Administração Interna foi atirada a borda fora, ou atirou-se ela própria, enfim, isso agora conta pouco. Vamos falar sobre o impacto que esta primeira baixa pode ter no governo de Luís Montenegro. Luís Montenegro, na passagem do seu primeiro para o segundo governo, mudou algumas peças, mas não se pode dizer que tenha havido uma demissão. Esta é a primeira demissão de Luís Montenegro, numa área que queima, infeliz escolha de palavras, mas é para perceberem o meu ponto. O que é que isto fará ao montenegrismo? Eu acho que, sim, é uma área que queima, é uma área muito complicada, há sempre muitas substituições, mas, ou seja, dando todo esse desconto à ministra e dando o desconto de que enfrentou alguns momentos particularmente difíceis, este aqui acho que é o mais excepcional, no sentido em que os incêndios também queimou uma gigante área ardida no ano passado, mas mais dentro da dinâmica expectável dessa altura do ano em Portugal, e as tempestades foram de facto a maior surpresa que o Governo teve de enfrentar até agora, e a Ministra de facto provou que não estava à altura, no sentido
Eu não quero. Todos os comentários sobre esta ministra começam com o seguinte: nós íamos gravar uma introdução e partilhar. Exatamente. Toda a gente partilha, diz assim: uma jurista de reconhecidos méritos. Ótima noutras funções, não estou a desvalorizar tudo isso. Agora, nós vimos a ministra no próprio dia do temporal, ou seja, a seguir àquela madrugada mais complicada, estava a ministra numa cerimónia na GNR a entregar espadas, com o secretário de Estado também. Havia ali problemas estruturais que esta ministra em particular estranha a falta de liderança, não conseguiria... sim, nestes momentos. E, portanto, acho que, como um sábio do Observador já escreveu, Luís Montenegro não tem margem para voltar a errar, porque tanto com Margarida Blasco como com Lúcia Amaral repetiu alguns erros e não se soube corrigir. E, portanto, lá está, uma pessoa que seja excelente noutra carreira qualquer. Os tempos da justiça são diferentes, o facto de estar no terreno, ser um profissional todo o terreno, conhece autarcas, etc. É um perfil muito diferente e acho que é o que é esperado por situações de crise, como as que acontecem muitas vezes na administração interna e, portanto, Luís Montenegro, neste momento, acho que faz bem assumir a liderança, assumir a pasta e dar aqui uma mensagem forte, até porque estar a meter agora outra pessoa a meio da crise seria muito complicado para se pôr a par de tudo. Mas a seguir não pode voltar a errar, sim. Miguel Viterbo Dias, como estás a atravessar uma fase pessoal mais delicada, dou-te a honra de terminar esta primeira parte. As pessoas acham que é verdade, Miguel. Com um comentário sobre o impacto que esta saída terá no governo de Luís Montenegro. É assim, fazendo fé àquilo que foi escrito do Observador, que nunca se sabe. Sim. Fazendo fé, vou sublinhar estas palavras que tu acabaste de utilizar para te dirigir a trabalhos feitos por colegas teus. Será uma questão meramente cirúrgica esta troca, e Luís Montenegro guardará para uma fase posterior impactos maiores a nível político sobre uma remodelação governamental. Eu queria só, tentando encontrar algum racional na escolha de Maria Lúcia Amaral, que era a questão de vir da Provedoria da Justiça e ser alguém que tem esse respeito e esse passado de defesa dos direitos, liberdades e garantias, é que depois revelou-se não estar minimamente preparada para o resto, que foram as duas grandes crises que teve, que eram relacionadas com a proteção civil, que era uma área que não nominava minimamente. Muito bem. Mas nos fez ter saudades de Margarida Blasco. Polémico. Acabamos com uma declaração polémica. Declaração muito polémica de Miguel Viterbo Dias a terminar. Já fiz piores. Há quem possa associar esta declaração à tua fase mais delicada. Estás a pensar tudo. A primeira parte desta Vichy Soase fica por aqui. Voltamos dentro de momentos com a entrevista a Francisco Assis.